Salve pessoal, tudo bem? Vinícius aqui e bem-vindos a mais um FracaroCast, o podcast oficial da Fracaro Serviços Contábeis. No primeiro episódio, nós trouxemos aqui a Silvana Fracaro Marques, sócia fundadora da Fracaro, que contou um pouquinho da história dela de vida e da empresa. E nesse segundo episódio, nós também vamos abordar o mundo dos negócios, mas sobre uma outra ótica, uma outra visão, a visão da geração Z. E para falar comigo sobre esse assunto, eu trouxe aqui o Gabriel Vitor, estudante de TI e profissional da área. Gabriel, seja bem-vindo. E aí, galera, prazerzão vir aí e vamos aí trocar ideia sobre esse mundo. E obrigado pelo convite, Vi. Ah, imagina. Então, vamos embora. Maravilha. Então, Gabriel, vamos começar pelo começo, né? Conta um pouquinho pra gente como foi a sua história de vida. Onde você nasceu, a sua origem, a sua família. Então, eu sou de Curitiba mesmo. E a minha história de vida, assim, puxando já para o mundo profissional, acho que já começou que sempre fui de contato com o computador, né? Desde sempre, lá nos fundos da sua casa lá mesmo, né? Então, quando chegou a hora da decisão de escolher qual profissão seguir, eu pensei, bom, qual que é o que eu tenho mais contato, mais sou próximo, e aí acabou virando a área de TI, então foi a área que eu escolhi. Então, essa foi a minha história de como eu escolhi, né, essa profissão. E acho que é isso. E o que fez você começar a mexer em computador? Videogame? Foi jogos? O que foi, assim? Cara, eu acho que foi jogos. Né? Sempre gostei de jogar até hoje, né? É algo que eu gosto bastante. E também essa curiosidade de mexer em computador, mexer em hardware, desmontar o computador. Acho que foi uma coisa que eu sempre tive desde criança. Então, acho que foi isso aí, meu contato mesmo com o computador, por gostar mesmo. Entendi. E quais jogos que você jogava, assim, quando criança, que você joga ainda hoje, assim? Cara, eu joguei bastante CS, que é um joguinho de clássico, tiro. né? É, clássico. Eu jogava bastante LoL também, mas mais CS. E foi isso. Então, o CS que direcionou você para esse mundo aí. Que direcionou. Olha, CS mudando o caráter, hein? Olha, quem diria, né? Viu? Tem gente que fica crucificando os jogos, né? Jogos de Não, tiro, isso aí é mas besteira, eles também trazem um outro lado, né? Que é Óbvio. aproximar todo mundo da tecnologia, né? Que hoje em dia, né? Poxa, é a base de qualquer trabalho, né? Praticamente, né? Sem Então, tecnologia. Isso foi algo positivo, porque o fato de eu ter contato com o computador, quando eu entrei no trabalho, por exemplo, eu já sabia, já tinha o tato, né, que diz, com o computador. Então, eu sei digitar rápido, sei mexer em programa, se der algum problema eu sei como resolver. Então, esse contato que eu tive com a tecnologia desde cedo me facilitou muito nesse sentido, porque tem gente hoje em dia que, pô, às vezes você vai entregar o computador para a pessoa, não consegue mexer direito, tem dificuldade. Então, o fato de eu ter sido próximo à tecnologia desde criança é algo que me ajudou muito nesse sentido. Sim, é interessante que a gente vê já uma diferença de geração, né? Porque a minha geração foi os primórdios da internet, basicamente, né? E era muito difícil, porque a gente tinha que... Era banda larga na época da internet, tinha que discar, tinha horário que você não conseguia entrar porque era muita gente, sabe? Era, assim, era muito mais difícil. E também até não tinha rede social, não tinha... Era bem o começo mesmo dessa era, né? E agora, como você já nasceu nesse momento, nesse mundo digital, você vê desde pequeno já... Sempre em contato. Sempre em contato, né? Exatamente. Então vai ficando mais fácil, porque desde pequeno já está habituado, exatamente. né, a mexer nessa área, né? Tá bom. E você escolheu assim, TI por esse motivo, né? Pela questão né, da proximidade com o computador desde pequeno. E como é que foi a questão da faculdade, para passar de faculdade? Como é que foi isso? Cara, essa questão, né, o drama do adolescente, né? De quando chega na hora de escolher a faculdade. Cara, sendo sincero, eu tava bem perdido, né? Assim, eu falava de TI, mas eu não tinha ideia que TI era uma área tão abrangente de várias coisas, né? Então, quando eu estava fazendo o cursinho preparatório no terceiro ano, uma coisa também, curiosidade que dificultou muito para mim foi o fato de eu ter tido pandemia nos últimos 2 anos de ensino médio. Então, assim, eu acabei perdendo o hábito de estudar, e você acaba perdendo interesse e tal. Então, só que aí vem a pressão familiar de você ter que escolher uma faculdade e tal. E aí a TI acabou virando por esse motivo mesmo, de eu já sempre ter contato com tecnologia. Então acho que acabou virando a única faculdade assim que fazia sentido para mim. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu faria outras que eu tenho curiosidade. Né? Então nutrição, psicologia são faculdades que eu faria também. Mas o TI acabou virando mais por esse motivo. E aí foi uma decisão na faculdade. Cara, é bem curioso o jeito que eu entrei na faculdade. Eu tinha feito o Enem. E aí eu tava numa call com um amigo meu, aí apareceu um anúncio lá da faculdade, que é a Unicuritiba,
Aí a gente fez a inscrição assim, nem esperando muita coisa, e aí recebeu o retorno de uma bolsa da faculdade. E a legal. gente numa conversa falou assim, vamos entrar? Vamos. E aí a gente acabou entrando. Foi engenharia da computação. Aí hoje eu já mudei para análise de sistemas, né? Mas foi assim que eu entrei na faculdade. Foi essa a história. Que legal, cara. Então você vê, então a pandemia, talvez também ajudou você a ir para essa área, porque você perdeu um pouco do contato com o estudo, assim, né? Porque realmente estudar em casa, você tinha que estudar. Não, foi ruim. É ruim, né, cara? Nossa, é muito ruim, É mais uma coisa que a pandemia deixou aqui de legado, digamos assim, né? Não digo nem pelo conhecimento que você não pega, né? Porque, conhecimento de ensino médio, mas mais pelo hábito mesmo de perder o hábito de estudar, de ter contato ali com gente também, né? Trocar ideia, de repente. Então, foi uma coisa que prejudicou bastante a pandemia. Hoje, né, na época de moleque, a gente gosta da pandemia, né? Não fazia nada, ficava em casa, mas hoje, com outra visão, você olha e pensa, pô, foram 2 anos que eu perdi que foram prejudiciais, né? Hoje em dia não... olhando para trás, na hora que acontece a história, a gente não tem noção do impacto, né? Só olhando para trás, né? Fala, nossa, olha, é um tempo ali que eu podia ter... E de muita coisa, de contato, de amizade, de histórias, de estudo. Então, a pandemia acabou tirando bastante coisa. Mas acontece, né? Bom que todo mundo sobreviveu aí, a gente sobreviveu. Foi difícil, mas estamos aqui, né? Estamos aí. Seguindo em frente, né? Maravilha. E como é que foi o seu início no mercado de trabalho? Você já começou no TI, começou em outra área? Eu comecei, na verdade, com contabilidade, aqui na Fracaro mesmo. Traumatizamos ele, pessoal. Traumatizamos. Entrou a contabilidade, não. Puxa. Não dava. Aí trabalhei aqui 2 anos, né, Vina, acho. Trabalhei 2 anos. E nesse meio tempo fazendo a faculdade. E aí eu nem estava buscando no momento outro trabalho. E aí eu conheci um colega na faculdade, Flávio, o nome dele. E ele me indicou na empresa que ele está trabalhando. Que ele trabalhava, no caso, né? Que é a empresa que eu trabalho hoje. Aí me indicou e a gente fez todo o processo de entrevista, deu certo e é a empresa que eu trabalho hoje. Então, mas antes trabalhei com contabilidade, 2 anos. E gostou da experiência? Olha, de primeiro emprego foi bom. Aqui a Fracaro é um lugar muito, muito bom de trabalhar. Até hoje foi o melhor ambiente que eu já trabalhei. Mas o cargo em específico, né, as atividades, eu não me encaixava. Você se conectou, né, com o trabalho, né? Não é pra mim contabilidade. Imagino, porque é muito distante TI de contabilidade. Muito padrão, é muito rotineiro contabilidade, assim, fazer as mesmas coisas e tal. Sim. Então eu não me habituei muito. Isso também é outra coisa da geração Z, né? Vocês gostam sempre de estar em movimento, desafios, né? Essa coisa de muito rotina, assim, não é algo que motiva vocês, né? Também não gosto. Eu gosto de... O meu trabalho acaba tendo bastante desafios, né, durante o dia. Então é uma coisa que muda bastante. Você não segue, por exemplo, um cronograma todo dia ali. Então é algo que eu me habituo mais, né, nesse meio. Então, sim, é isso. Entendi. Então que interessante, você comentou que foi um amigo seu que te indicou, né? Então já mostra mais uma vez a questão do network como é importante. Muito importante. Porque a gente acha assim, mundo digital, as coisas, mas assim, tem que ter, né, o contato com alguém. Muito importante. Né? Tem que ter, a indicação é importante ainda. Sim. Mesmo com tudo que a gente tem hoje de tecnologia, é importante, exatamente. Certo? E como é que funciona o teu trabalho lá? Você trabalha diretamente com o cliente, você faz suporte, como é que é assim a tua área? Na verdade a empresa lá, ela tem várias seções, né? Então tem venda de produto, a minha parte é o que chama de Service Desk, que é basicamente o atendimento remoto, né? Hoje eu trabalho home office, de vez em quando acabo indo presencial na empresa. Resumindo o meu trabalho, por exemplo, alguém tem algum problema com o computador, com o sistema, aí eu tenho que entrar em contato com a pessoa e resolver. Então é uma empresa terceirizada que fornece serviço para um cliente e eu trabalho basicamente para o cliente. Né? Eu sou contratado pela terceirizada, mas eu trabalho para o cliente. Então se tem algum funcionário que precisa de ajuda, quem entra em contato sou eu e resolvo o problema, basicamente isso. Então você trabalha com suporte mesmo, né? Suporte, diretamente com o cliente. Isso. Entendi. E assim, você falou que trabalha home office, né? É home total ou é híbrido, assim? Ou eventualmente você vai? Como é que funciona? Cara, é home total, né? Eu vou quando, por exemplo, quem faz a função presencial acaba tendo algum problema, aí eu faço o backup lá, né? Mas é 100% home office. Isso que é o bom da área de TI, né? Porque é uma área que não bom. Tem muito, né? Não é que não tem sentido, mas assim, dá pra pessoa trabalhar home tranquilamente, né? Até puxando um pouco do home office, né? É um estilo de vida, assim, que as pessoas acham que
tem um grupo de pessoas que critica, mas talvez é por nunca ter dado a oportunidade de realmente experimentar o home office. Porque, cara, quando você se habitua ao home office, né, você percebe que a qualidade de vida aumenta muito. Porque você consegue, ao mesmo tempo que você faz o seu trabalho, você consegue aconselhar com alguma coisa ali junto, de repente, tá mais tranquilo no trabalho, você acaba estudando alguma coisa, você consegue treinar mais de boa, você economiza o tempo de transporte. Então, por exemplo, eu trabalhei presencialmente nessa mesma empresa por 1 ano e meio, mais ou menos. E era lá em Pinhais. Então era 2 horas de ônibus para ir e 2 horas para voltar. Então, pense, no meu dia era 4 horas só de transporte. Então agora que eu tô trabalhando no home office, eu economizo 4 horas do meu dia. Ou seja, é uma qualidade de vida absurda. Ah, sim, né? Então, hoje em dia, para mim, home office, para trabalhar presencial, é difícil. Tem que ser algo... É pré-requisito básico home office. É praticamente isso. Requisito obrigatório, quase. Então, assim, um emprego, por exemplo, que você, porventura, ganha mais, mas se fosse presencial, você já ficaria meio assim de aceitar. Só se fosse uma diferença bem considerável. Né? Caso contrário, você nem pensaria em trocar. Não troco. Então, olha que interessante, né? A sua geração tem muito isso, né? Pô, a gente quer qualidade de vida. Isso. Não que as outras não quiseram também, mas o momento de mundo que a gente tá possibilita isso, né? Possibilita. Tá tudo mais fácil, né? Graças à internet, todos os avanços que a gente teve. Então, assim, muitos trabalhos, até a própria contabilidade, tá indo também pro caminho de híbrido, home office. Muitas empresas já estão nesse caminho também. Então, foi algo que veio, exatamente, algo que veio para somar, né? Isso. Beleza, Biel. Então, assim, falando um pouco da conciliação da vida profissional e pessoal, né? Como você vê, se você consegue hoje conciliar as duas, porque você também faz faculdade também, certo? Sim, Você consegue conciliar tudo? Você acha que é muito difícil? Como que funciona? Olha, é difícil, mas aí vai mais do seu querer, né? O quanto você está disposto a fazer, porque, obviamente, consome um tempo e esforço, né? Então, por exemplo, você trabalha, você estuda, você treina, aí, treina, faz dieta também, às vezes estuda faculdade, estuda alguma outra coisa por fora, às vezes estuda para o trabalho, então, assim, acaba, quanto mais os dias passam, mais coisas acabam tendo. Sim. Então, a questão, cara, é a organização, né? Você organizar o seu tempo, por exemplo, com uma agenda, é algo muito relevante hoje em dia, né? Então, você coloca ali na agenda o que você precisa fazer no dia, organiza direitinho, mas sim, estou conseguindo conciliar, né? Até porque trabalho home office, então, assim, eu tenho esse grande privilégio, né, que acaba economizando muitas horas, então eu acabo conseguindo fazer outras coisas, mas quando eu trabalhava presencial era um pouco mais difícil. Então, para treinar, eu precisava acordar super cedo para ir para academia, né? Então, e tinha que dormia pouco durante o dia, porque acabava indo dormir tarde, acordando cedo. Então, a qualidade de sono também é algo que melhorou muito na minha vida depois que eu estou trabalhando no home office. Mas, no geral, sim, eu consigo conciliar as coisas. Entendi. Como é que é a tua rotina de um dia, assim? Como é que funciona? Conta pra gente aí. Eu acordo às 7, hoje em dia. E quando eu acordo, eu sempre faço uma caminhadinha. Questão de 10 minutinhos. Saio na rua só para dar uma acordada no corpo, né? Volto, tomo um banho e fico esperando o trabalho. Eu entro às 8 no trabalho, então até às 8 horas eu fico só aguardando mesmo. Aí começo a trabalhar às 8, sigo a rotina de trabalho. Aí eu concilio, por exemplo, o day trade de manhã também. E na hora do almoço eu vou treinar. Eu treino 1 horinha na academia. Continuo o plano de trabalho até às 5. Daí das 5 às 19 eu estudo um pouco. E aí vou para a faculdade, volto de noite. E aí meu dia é basicamente isso. Então, um dia completamente cheio, né? Cheio e organizadinho, né? Sim. Para conseguir manter. E exatamente, como você falou, o home office ajuda nisso, né? Sem home office você não conseguiria ter essa rotina. Não, cara, sem home office... Pegando, por exemplo, minha rotina antigamente. Eu acordava às 5h30, já saía correndo para pegar o ônibus, ia para academia, chegava na academia umas 6h30 mais ou menos. Então treinava das 6h30 às 8h, chegava no trabalho lá presencial. Aí no trabalho, quando você está presencial, você tem que só se dedicar 100% ao trabalho. Então ficava trabalhando ali até às 5h, ia embora, chegava em casa ali perto das 19h e eu tinha que ir para a faculdade, né? Então, assim, por exemplo, estudar outras coisas por fora é mais complicado. Aí você tem que fazer o quê? Estudar depois da faculdade. E aí acaba dormindo pouco, né? Então é uma rotina bem mais corrida, né? Bem mais corrida. Sim, o sono é importante, né? A gente a gente às vezes quer se privar do sono por tentar fazer várias coisas, mas a gente tem que ter um tempo, tem que dormir, né, para poder descansar, né? Senão o corpo não aguenta uma hora. Não, uma hora ele dá pau, uma hora falha. Exatamente.
Beleza, então. Então, com relação à conciliação da vida profissional e pessoal, você conseguiu, Sim, né? consigo. Consegue organizar bem, maravilha. E com relação ao mercado de trabalho, que é uma questão que todo mundo, né, quando fala geração Z, pensa, né? Qual que é a tua expectativa com relação ao trabalho, à empresa? O que você espera que a empresa possa te prover? O que Uhum. você espera que você possa gerar para a empresa? Como que é a tua visão sobre isso? Olha, é sempre de crescimento, né? Então, sim, a questão é você se dedicar, né? Então, ser uma pessoa que entrega e se você não é valorizado, né? Buscar outra empresa. É simples. A minha visão é essa, mais ou menos. Uhum, Então, você dá o seu máximo pela empresa, né? uhum, Cria ali junto com a empresa um plano de crescimento uhum, e você espera, né, o mínimo que é você ser valorizado pelo seu trabalho. Então, acho uhum, que essa é a minha visão de mercado de trabalho. Então, existem as áreas, aí você vai crescendo dentro da empresa. entendi. Então, essa é a minha visão. Entendi. E o que seria para você, na tua visão, a empresa valorizar, né, o seu trabalho? O que seria isso? Cara, valorizar eu digo no sentido de, primeiro, crescimento profissional, então, questão de cargo, você ter um plano bem definido de empresa. Acho que Uhum, se a empresa tem um plano bem definido de cargos que você pode alcançar é algo importante. uhum, Questão de estudo, então, tem tal cargo. Para isso você vai precisar saber disso. uhum, E aí, obviamente, né, vai do funcionário também correr atrás do que precisa para ir alavancando na carreira, né? sim. Então, o que não pode é só uma empresa que de repente acaba esquecendo o funcionário Uhum, e aí com isso a pessoa vai gerando insatisfação e aí acaba ficando, né, uhum, algo desgastante. Então, para mim, uma empresa para valorizar tem que ajudar no crescimento e, obviamente, na valorização financeira, né? Porque é para isso que a gente trabalha, né? Sendo sincero. sim, Então, sim. acho que essa é a minha visão. Entendi. E, então, a ideia de ter um horizonte, né, a Ter seguir, um né? Um horizonte, né? horizonte, tipo, eu sei que eu tô aqui no ponto É o A, motivo para trabalhar, né? O mas motivo aí para eu sei que trabalhar. se eu fizer isso aqui, eu vou chegar no ponto B em Exatamente. X tempo, né? Isso. Isso é interessante, é uma coisa também que está mudando o mercado de trabalho. Antes não tinha tanto essa questão de você, né, olhar para o horizonte, planejar alguma coisa a médio prazo. Hoje em Sim. dia, as empresas já estão mudando isso. Aham, Né? Então, exatamente. também mais uma coisa boa né, que veio para melhorar Bem, o mercado de trabalho. Uhum. uhum. E com relação, assim, à parte de gestão, né? Porque também tem muitos comentários dos gestores que é muito difícil trabalhar com a geração Z e vice-versa. Aham. Assim, como é que você vê com relação a essa expectativa do teu gestor? Né? O que você espera que o gestor te ajude, te oriente? Como você vê essa Uhum. situação? Olha, até hoje, por sorte, eu só tive gestores que foram positivos, né? Eu Uhum, também não tenho tanta experiência, né? Eu trabalhei só em 2 empresas, uhum, mas eu sempre tive só gestor positivo. E a minha equipe, ela é só gente de geração Z, então é só a garotada mesmo. uhum, E eu tenho um contato muito próximo com o meu coordenador lá, né? Então a uhum. gente, já saiu fazer um churrasquinho e tal, então a gente tem Sim. uma relação boa. Então, cara, ele é uma pessoa que ajuda bastante também nessa questão que eu comentei de você buscar um horizonte, de você ter um plano de carreira. Uhum, Então ele ajuda bastante. E da parte do gestor, tentando ter uma visão como gestor, eu acho que a pessoa tem que se manter atualizada, né? Então uhum, eu como gestor, por exemplo, se eu fosse um gestor, eu ia estar sempre me mantendo atualizado e uhum. acho que o diálogo é muito importante. Né? Você ter um diálogo com a pessoa, ver como é que tá, como é que a pessoa está se sentindo, se a pessoa está satisfeita ou não. Então eu acho que é nesse sentido mais ou menos. O diálogo é Entendi. muito importante. Uhum. Uhum. Então, aquele que você falou, né? Que você já fez um churrasquinho com É, ele, né? uhum. Uma coisa que antigamente seria algo assim meio, nossa, Difícil. difícil, né? Então, assim, olha como Uhum. as coisas estão hoje mais próximas, É, né? você aproximar o pessoal tem muito benefício pro profissional. Uhum, Porque, pô, numa conversa é mais tranquilo, então esse contato por fora que você às vezes tem com um colega de trabalho é algo muito positivo, né, pro ambiente. Cria uhum. um ambiente saudável de trabalho, né? Sim, sim, isso é muito importante. Sim. E com relação, você falou que né, na tua área lá, na empresa, é você e várias pessoas também da sua idade. Uhum. Eles também veem o mundo desse jeito? Ou alguém pensa diferente? Como que é assim? Olha, eu acho que nunca cheguei a comentar sobre, né, de Uhum, ter essa conversa. Acho que, sim, obviamente cada um tem uma visão diferente, né? uhum, Porque cada um, que nem a gente
comentar deliveries, né? Por exemplo, tem um teto de limite que a gente cria. Então, acho que cada um tem um limite. Por exemplo, eu tenho uma visão de, por exemplo, ganhar dinheiro, ganhar muito dinheiro, né? Agora, eu já converso com amigos que, meu sonho é ganhar ali um saláriozinho de 5 mil, ter uma casinha tranquila. Para mim já é algo que... Não daria. 5 mil já não por ganância, né? Mas eu tenho uma visão de que o mundo, ele tem muita coisa, ele proporciona muita coisa. Então, viagem, até questão de objeto mesmo, carro. Então, assim, existem muitas coisas no mundo. Então, por que eu vou me privar a buscar um salário baixo? Não vou conseguir fazer essas coisas, de viajar o mundo, comprar uma coisinha, um carro legal. Então, eu tenho essa visão mais porque era um salário bem alavancado, né? Sim. Então, de repente, fazer investimentos por fora, além do mercado de trabalho, né? Como empreendedorismo. Sim. Então, eu tenho mais essa visão, né? Entendi. Não é uma visão que todo mundo compartilha. Eu acho que tem gente da geração que busca algo um pouco mais simples, né? Um saláriozinho mais tranquilo ali, que dê para sobreviver, que dê para viver. Eu já tenho uma visão de querer algo um pouquinho mais grandioso, vamos dizer assim. Então, assim, entende que a ambição é o fator que muda isso, né? Muda Quanto isso. a ambição a pessoa tem. É né? ambição, exatamente. Entendi. Que é diferente de ganância. Sim, sim. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa ambiciosa. Por que não ganancioso? Porque ganancioso é a pessoa que quer muito, mas não faz nada, né? Exatamente. Então, eu sou uma pessoa ambiciosa, mas ao mesmo tempo ali por trás eu tô batalhando e buscando conquistar essa ambição, né? Então, acho que essa é uma diferença de visão da geração Z, assim. Eu acho que hoje as pessoas têm um imediatismo, Sim. as pessoas querem de uma noite pro dia, e às vezes acaba entrando, por exemplo, em uma casa de aposta, tigrinho, esse tipo de coisa. Sim. Então, tem essa questão de imediatismo e essa falta de, às vezes, clareza. Eu acho que essa é a coisa que mais define assim, a geração, é a falta de clareza. Hoje a gente vê que isso aí esqueci a palavra. É um benefício muito importante se a pessoa tem uma clareza de objetivo, eu sei o que eu quero para o futuro. Isso é uma virtude muito forte hoje em dia, né? Que eu acho que não são todas as pessoas que têm. Sim, então, por eu ter clareza, eu já me sinto bem privilegiado. Clareza e também saber que tem um preço a ser pago, né? Exatamente. Não é só ambição por ambição. Não vai cair do céu, né? Exatamente. Tem um caminho a ser trilhado, exatamente, né? Isso aí. Entendi. E com relação, assim, voltando ao gestor, né? Você comentou que você não teve muitos gestores, né? E que o que você teve são bons. Sim. Mas, assim, o que você imagina que seja um gestor ruim, assim, na tua visão? Alguém que te desmotivaria muito a ir trabalhar? Cara, um gestor ruim, eu acho que seria um gestor que, assim, ele meio que passou no tempo, não busca estudar. Eu acho que quando você assume um cargo de gestor, você precisa estudar um pouco também sobre o comportamento humano, né, sobre relação com as pessoas. Então, um gestor ruim seria um gestor que simplesmente não... Assim, ele vai te jogar as coisas, não vai ter um diálogo, né, não vai querer ali criar uma relação contigo, só trabalho. Então, acho que uma gestão ruim seria isso, alguém que está completamente por fora do que acontece ali no setor. Acho que isso seria um gestor ruim. Nunca tive um gestor ruim, né, por sorte, mas eu acho que seria mais ou menos isso, uma pessoa rude, né, com falta de responsabilidade, que também não busca passar conhecimento para os outros. Então, acho que um gestor ruim seria isso. Entendi. Então, alguém que não se atualiza, certo? Alguém assim que peca no relacionamento, né? Nas soft skills que a gente chama, né? Isso. Peca nisso. Entendi. É o que a gente vê da geração, né? Não é só a questão do trabalho em si, tem que ter outras coisas que fazem você se engajar, né, com a causa da empresa. Não é né? só habilidade, né, o que você pode oferecer para a empresa. Tem também toda uma questão de relacionamento, né, que é importante você criar em conjunto com as skills, né, que são, como você falou, as soft skills. Então, é tudo questão de comunicação, acho. Comunicação acho que é algo primordial na empresa. Então, sim, reuniões, não também reuniões desgastantes, mas algo que aproxime a equipe, né, como tudo. Acho que isso é importante. Os feedbacks, né? Feedback, exato. E lá na empresa que você trabalha hoje, você tem feedbacks, tem reuniões assim, constantes, como é que funciona? A gente tem reunião toda semana, né? Então, uma reuniãozinha ali, uma meia horinha para debater os assuntos. E a gente também tem, tal pessoa sabe um procedimento que a equipe não sabe. A gente marca uma reunião, faz um documento
E explica ali, ensina, né, as pessoas como é que fazem, para não só uma pessoa saber, né? Então a gente tem essas reuniões, tem os feedbacks. Lá a gente não trabalha com meta, porque como a gente trabalha com ferramenta de chamado, o que entra de chamada a gente resolve e fecha. Mas tem ali no final do mês, tem, por exemplo, uma métrica de quantos chamados por usuário, né? Quantos chamados você fechou, que é mais ou menos o parâmetro, né? Mas é algo que dentro da empresa não é usado tanto como parâmetro, porque o número, a estatística, às vezes esconde por trás alguma coisa que você faz que às vezes não sai na estatística, né? Sim. Então, por exemplo, lá a gente tem a ferramenta de chamados, mas tem gente que faz outras coisas, outras funções que acaba não saindo na estatística. Entendi. Então, mas tem essa métrica como se fosse uma metinha, né, vamos dizer, que é a quantidade de chamados. E então, acredito que é isso. Entendi. Você divide conhecimento, né? Quando tem alguém que sabe alguma coisa que os não sabem, vocês compartilham. Exato. E a gente tem também uma documentação lá. Então, entrou um problema novo, por exemplo, a gente documenta o problema, cria lá uma página lá no OneNote, e aconteceu de novo. Não, já tem um documento criado, só seguir, pronto. Então é um trabalho que acabou ficando muito, muito tranquilo, né? Não tem muito perrengue no dia a dia. Obviamente que tem as situações que acontecem que são novas, né? Que você tem que dar uma pesquisada, saber um pouco mais. Mas no geral é bem, bem tranquilinho. Entendi. Uma coisa que o pessoal também sempre fala, né, da geração Z do mercado de trabalho é sobre essa questão de feedback, né? Sobre eles não aceitarem um feedback negativo, né? Queria saber de você, se você teve algum feedback negativo, algo que você te falaram assim, você precisa melhorar isso aqui, você levou na boa, o que você entende que é um feedback sendo passado de forma correta, assim, na sua visão também? Assim, todo mundo erra, né? Então, por exemplo, já aconteceu casos de a gente errar lá no trabalho, às vezes falta de contato com algum usuário, ou existem também usuários que são mais rígidos, né? Então você tem que ter um pouco de tato diferente. Mas já aconteceu sim de feedback de, dá um pouco mais de atenção e tal. Eu, particularmente, aceito super tranquilo. Falo, não, beleza, vou melhorar da próxima. Né? Não fico criando caso por causa de feedback negativo. Acho que o erro fortalece, na verdade. Sim, então, sim. quando você erra, você melhora. Então, se alguém te diz alguma coisa, obviamente também tem que ser numa maneira construtiva, né? Uma crítica construtiva. Não só ir lá e julgar a pessoa. Então, uma crítica construtiva, óbvio, é sempre bem aceita, né? E a gente sempre busca melhorar em cima disso. Então, essa é a minha visão dos feedbacks negativos, né? Mas, óbvio, tem gente que recebe um feedback negativo e fica maluco. Eu não sou assim, não. E você já viu algum caso assim? Alguém que trabalhava com você ou algum amigo seu que recebeu um feedback negativo e não soube lidar? Cara, olha, tem gente que... acho que nunca tive um caso desse. Acho que nunca tive. Mas sei que acontece, né? Sim, sim. Mas nunca aconteceu comigo. A gente é bem, bem tranquilo, a galera lá. Que legal. Então, olha que interessante, né? Você tem a visão também, né, do gestor dar um feedback construtivo, como você comentou, mas também a visão de você, quando recebe, tem um olhar, né, de copo meio cheio, meio vazio, né? Como você falou, é um ponto de melhoria, né, para fazer evoluir. Exatamente. Então, olhar o lado positivo do feedback, né? Não só a crítica em si. Então, separar, né, o pessoal do profissional. Isso, exatamente. Entendi. E assim, para a gente fechar essa questão de mercado de trabalho, assim, o que te motiva a ir trabalhar? Tipo, o que faz você acordar todo dia cedo e motivado? O que te motiva, assim, no teu trabalho? Cara, né, obviamente também tem a questão de crescimento, de aprendizado, de conhecimento dentro da empresa, mas não dá para negar que todo mundo trabalha pela questão financeira, né? Então, assim, eu acho que o que motiva mesmo de acordar para trabalhar, obviamente, é o financeiro, né? Eu acho que assim não é uma visão da geração Z, eu acho que é uma visão de sempre. O trabalho sempre foi isso, né? Você ir lá oferecer o seu serviço em troca de um valor monetário para pagar a conta e etc. Então, eu acho que o que me motiva é realmente a parte salarial. Mas, óbvio que tem também a questão de crescimento, de você ganhar conhecimento, né? Então, tem todo esse englobo também. Mas eu acho que o que, né, sendo claro mesmo, o que motiva é a parte salarial. Entendi. E o que, assim, te desmotivaria a ir trabalhar, por exemplo? Algo que deixaria você, sabe, poxa, vou ter que ir lá trabalhar de volta nessa empresa, algo que deixaria para baixo? Cara, acho que o ambiente é ruim. Acho que o ambiente é ruim. Então, pessoas que estão em volta, assim, que às vezes, não necessariamente que não querem o seu bem, mas, tipo,
meio que parece um campo minado, assim, cada um por si, não sei o quê. Então eu também nunca tive uma experiência de trabalhar em um ambiente assim. Os ambientes que eu trabalho sempre são a pessoa quer crescer sempre junto, mas acho que o que me desmotivaria a trabalhar é isso, um ambiente ruim, pessoas ruins. Acho que seria isso. Assim, o ambiente acaba com tudo, né? Se não tiver um ambiente minimamente saudável, Tem que ser um ambiente saudável. até a questão financeira fica por baixo, eu acho, né? Você pode até estar ganhando um bom salário, mas se tiver um ambiente que está te consumindo, né, a tua saúde mental não vai para frente, Você tem que né? estar feliz, né? Sim, Tem que estar feliz. Exatamente. E felicidade para você seria isso no trabalho, então. Seria né, ganhar relativamente bem em um ambiente... Um ambiente bom. É Exatamente. o sonho de todo mundo, né? É o sonho. É o sonho de qualquer geração que É o teu, sonho de né? qualquer um. Não é só da geração Z, Exatamente. né? Maravilha. E assim, Gabriel, pra gente, né, seguir mais já para a parte final aqui do nosso podcast, dicas para o pessoal que já teve, né, na sua situação de estar buscando uma faculdade, um emprego, assim, o que seria para esse pessoal que está, por exemplo, agora fazendo faculdade, fazendo, não faculdade, sim, fazendo cursinho, né, ensino médio, o que você diria para eles para ajudar a escolher uma profissão? Olha, eu diria que, falando de mim, né, qual a profissão que você mais tem contato, né? Então, por exemplo, eu tenho mais contato, por exemplo, eu gosto do meio fitness, eu gosto de nutrição, de repente, personal, fazer uma educação física. E também a pressão, ela vem, né? A gente sempre vive sob pressão, na verdade, mas ter a calma de saber que, cara, a gente é tudo jovem, né? Então, assim, fiz uma escolha errada de faculdade. Cara, tranquilo, faz outra, né? Então, eu acho que ter essa calma, né? Eu sou uma pessoa que tem muita calma nesse sentido, né? Então, assim, eu não me importo muito com pressões externas, né? Obviamente que vindo de pai e mãe, por exemplo, a gente acaba tendo... Um peso maior, né? tem peso maior. Mas eu acho que a gente vive sob muita pressão hoje em dia. Então, tal, né? Familiar, todo mundo passou na federal. Não sei o que, fulano tem carro, fulano tá com casa, fulano tem isso, tem aquilo, tá viajando. Então a gente sempre vive sob constante pressão. Então eu acho que a gente tem que acalmar. E o que eu acho que a maior dica é a pessoa ter clareza do que ela quer. Então sentar, pega um papel, pega uma caneta, escreve. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é ganhar um salário tal. Então dentro disso, existe uma lista de empresas, de opções de áreas que a gente sabe que, tem um teto, que é um teto menor. Então, se o teu objetivo é ganhar tal salário, eu acho que existem tipos de cargos que são mais difíceis de você conquistar isso, né? Então, eu acho que o conjunto de o que você gosta e o que está forte no mercado, né? Então, por exemplo, TI é uma área que eu gosto e é uma área em desenvolvimento. Então, o mercado está forte. Então, foi assim que eu escolhi. Mas a minha dica é essa, a pessoa ter clareza do que ela quer. Né? Sentar, papel e caneta, escreve. Isso, obviamente, vem com o tempo também, né? A maturidade de você ir se desenvolvendo, né? Você vai pegando essa visão. Mas é entrar na faculdade, se não for o que a pessoa esperou, cara, a pessoa é jovem, então vai lá, busca outra coisa e tranquilo. Vida que segue, né? Exatamente. Exatamente. Então, conciliar, né, o que você gosta versus o que você espera de retorno financeiro para sua vida, né? Exatamente. Seria essa balança que você tem que balança. pesar. E daí, como você falou, é a ambição de cada um, né? Cada um tem gente que tem ambição maior, menor, então, né? Exatamente. Bacana. E também sem pressão em caso de erro, né? Por exemplo, escolhi um caminho que eu não gostei, dou um passo atrás e sigo adiante, né? Maravilha. Faz parte, né? O errar faz parte. Então... exatamente, né? Quem nunca errou que atira a primeira pedra. Exatamente. Exatamente. Não, maravilha. Faz parte da vida, né? Faz parte da vida. Show de bola. Beleza, agora pra gente chegar aqui na parte final, qual seria uma frase que te define, assim, uma frase que você mais gosta? Cara, acho que 1% melhor a cada dia. O que eu levo é essa. De livros, né, que a gente lê. Outra dica importante é a leitura de livro. Né? Algo que o Vina, na verdade, me introduziu nesse mundo. E ler livro é muito importante, né? Então, é algo que te fortalece mentalmente. Então, acho que minha frase seria isso. 1% melhor a cada dia. É aquela coisa, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Só um pouquinho que você melhora. Pequenos esforços que, no final, geram grandes resultados. Né? Exatamente. Maravilha. Qual foi o lugar assim mais legal que você já conheceu? Cara, eu viajei pouco.
Acho que Matinhos, acho. Uhum. Né? Praia, tranquilinho. Ah, sim. Agora tá com a Orla Nova lá, tá bonito, né? Acho que lá foi, me diverti bastante esses tempos que eu fui lá. Ah, sim, é muito legal lá. Qual o lugar que você ainda quer conhecer? Cara, eu tenho uma curiosidade de ir pra Noruega. Noruega? Noruega. Por quê? Noruega, Alemanha. Acho pela história, assim. A Alemanha, por exemplo, eu tenho vontade de ir no campo de concentração para Uhum. ver como é que é. Noruega, né? Eu acho que pela paisagem do lugar, assim, acho. Tenho curiosidade de ir. Que legal. Aham. Você fala da Alemanha só pra saber como que era a história daquela época Isso, lá. aham. Eu tenho Ah, muita que legal. curiosidade tipo, ir em um campo de concentração, né? Pra Uhum. ver como é que é. As pessoas falam que tem uma energia diferente e tal. Eu tenho curiosidade de sentir pra ver como é que é. Ah, deve ser, né? Deve Aham. ser pesado demais, Uhum. né? Eu tenho essa curiosidade. Interessante, não imaginava que você queria conhecer a Aham. Noruega e a Alemanha. Gosto. A Alemanha até é ok, mas a Noruega, assim, Aham, gosto. que legal. E qual, assim, seria o filme que você mais gosta? Filme, deixa eu pensar em um. Vou falar Eu Sou a Lenda, Eu do só Luiz lembro? Hirsch. Ah, esse é Bom, clássico, né? filme bom. Clique também, bem bom, do Adam Ah, Sandler, esse aí é bom. bem bom. Esses dois aí já são meio antiguinhos já, né? Dos Antigo. anos 2000, né? Mas Por aí, né? nossa, muito bom esse filme. Esses aí são clássicos, marcaram Clássicos, gerações, né? marcaram. Legal. E se você comentou de livros, né? Qual que é o livro que você mais gosta? Ou os livros que você mais gosta, assim? Olha, o melhor livro que eu já li é Nada Pode Me Ferir, David Goggins. Uhum, Acho que é o livro, assim, que essa questão de 1% melhor a cada dia ali é onde está mais enfatizado ali. uhum, Assim, é uma recomendação que a pessoa nunca lê um livro, lê, é um livrinho de história, tranquilinho, uhum, de superação, né? Um livro excelente. uhum. É uma biografia esse Uma livro. biografia, né? Mas qual que é a história? Quem que é esse David Goggins? Cara, o David Goggins, ele é um Navy SEAL, né? Que ele, na infância dele, ele sofreu bastante, né? Questão de racismo, Uhum, família também abusiva, e conta a história de superação dele, né? Ele nunca se vitimizou, né? Então, conta ele, pô, fazendo coisas absurdas, cara, tipo, batendo recorde de barra, entrando, né, fazendo a Semana Infernal, que ele diz no livro lá, pra virar um uhum, Navy SEAL, correndo com a perna quebrada, tipo, é um cara que você olha e fala, cara, se eu tô numa ruim, esse cara, uhum. esse cara conseguiu, eu também consigo. Então, é um livro, cara, excelente. Livro Olha que excelente. legal, questão da mentalidade, né? Como se fosse, pô, se ele consegue, eu também consigo, É, né? pô, o cara naquela condição, perna quebrada correndo, às vezes aí, pô, você tá no dia a dia, reclama de uma dorzinha, ou de, Uhum, pô, tá triste com alguma coisa. Pô, o cara naquela época ele trabalhava como, acho que era detetizador de madrugada, pobre, uhum, né? Ele era obeso. Então, assim, pô, um cara claramente infeliz, né? Com a uhum, vida. Mas aquilo, não se vitimizou e buscou mudar. E, assim, fez coisas absurdas naquele uhum, conto no livro e tal. uhum, O cara acaba virando uma inspiração, né? uhum. Então, E é o que é interessante, né? Que você falou que existe aquela pressão social, né? Tipo, ah, fulano de tal passou em tal uhum, lugar, ciclano tem um carro, né? E você se compara. E agora você usou um exemplo de comparação com algo bom, né? Pô, se esse cara conseguiu, eu posso fazer isso aqui também. exato. Então, uma outra jeito de você olhar a Aham, comparação. Que a gente sempre acha, a comparação é ruim. Não. Depende de como você leva, né? sim. Se você levar ela pro lado de evolução, poxa, eu vou fazer porque esse cara conseguiu, eu também posso chegar lá, é Não, bacana. comparação é até, na verdade, crucial. Uhum, Porque, assim, pô, você tem que comparar com alguém que já chegou onde você quer, né? Então, uhum, alguém já cumpriu tal objetivo que você busca. Você compara, né? Não naquele sentido de também você julgar nada. Pô, comparar a pessoa, respeitar o que a pessoa fez, ver o que ela, estudar o caminho que ela seguiu e aí você replicar na sua vida, né? Então, comparação é importante, né, nesse uhum. sentido. Então, Então, é lado, né, importante. olhar sempre o copo meio cheio e meio vazio, né? Isso, exatamente. Mas bacana. Qual seria, assim, o seu herói, sua heroína? Pode ser mais de um também. Quem que você vê como, assim, um exemplo? Cara, exemplo, meu pai e minha mãe. Uhum, Acho que sempre. É motivação, né? Então, assim, o objetivo da vida é dar uma condição boa para a uhum, família, né? Então, meu pai, por exemplo, é um cara muito trabalhador, né? O Pina conhece. uhum, Sempre trabalhou muito, desde sempre. Então, assim, meu sonho é, pai, ó, você não precisa mais trabalhar, uhum, né? Tô te dando uma boa condição hoje em dia. Pô, você quer um carro? Vamos lá comprar um carro novo. Ó, uhum, mãe, uma casa nova para você. Então, assim, o que me motiva mesmo é meu pai e uhum. minha mãe. Então, meu herói e minha heroína seria meu pai e minha mãe.
Que legal. Você vê, né? Mostra um outro lado da ambição, né? Porque você comentou durante o nosso bate-papo aqui, né? Ganhar mais, ganhar mais, né? Buscar um Uhum. financeiro melhor. Mas por quê? Tem um porquê, né? Tem um E o porquê. porquê é isso, É, né? o objetivo principal da vida é, assim, por isso que eu quero um valor monetário alto, para eu Uhum, poder chegar para meus pais e, ó, agora eu tô dando conta de tudo, vocês podem só, quer viajar? Ó, toma o dinheiro, pode viajar, quer comprar alguma coisa, toma. Então, eu acho que para você alcançar esse objetivo, você querendo ou não tem que ter uma condição alta hoje em dia. Acho que tem que ser uma condição bem alta. Por isso que, né, a gente uhum, trabalha e estuda para atingir, né? Então, uhum. é essa ambição com esse objetivo. O objetivo principal, né? Dar uma condição boa para os pais. Exatamente, né? Não é necessariamente focar no dinheiro. O dinheiro é um meio No para um meio. fim, né? Uhum, é o meio E para o o fim. fim é um fim nobre, né? Fim Isso nobre, uhum. que é bacana, né? Você deixa bem claro isso, que não é só por ganhar dinheiro, né? Não é só, Tem. quero ter um carrão, quero ter uma casa, não. Obviamente não. É para mudar a condição daqueles que, pô, sempre me ajudam, né? Não, Pai e exatamente. mãe é o pilar, então Uhum. é isso. Ah, maravilha, show de bola. Você tem algum hobby favorito, assim, algo que você gosta de fazer assim com frequência? Cara, hoje em dia eu gosto bastante de sair, né? Eu gosto de sair com os amigos, Uhum, né? Ir pros barzinhos, uhum, mas eu gosto também de jogar, né? Que nem eu comentei, o CS lá eu gosto de jogar até hoje, uhum, mas acho que o meu hobby hoje favorito mesmo é sair, né? uhum. Até porque como eu trabalho bastante home office, eu sinto Ajuda, bastante né? falta de, pô, sair, ter contato com as pessoas, então hoje em dia Uhum. meu hobby principal é sair. Entendi. Você vai sair, tipo, Uhum. pra festa em É festa, si. aham. Ah, Balada, legal. bar, então, né, a gente tem que levar uma vida, obviamente, equilibrada de, pô, estudar, trabalhar e tal, mas tem que ter um lazer, né? Uhum. Pra você conseguir manter o processo, né? E também isso é interessante, porque na minha geração, que é amante da sua, tinha muita coisa de balada, né? Balada em si, né? Os Congo, camarote, né? E isso mudou um pouco o jeito de consumir a noite, né? Da geração Z. Para você, assim, o que, que é uma saída legal, né? É um barzinho? Qual o estilo de música que você gosta mais? Cara, eu sou, pra música eu gosto de pagode, Uhum, né? Eu gosto agora, assim, pra balada tem que ser, acho que funk é o, né? Pra uhum, divertir mesmo tem que ser funk. Os rolês que eu mais gosto de sair assim é balada. Balada, uhum, barzinho, ou faz alguma coisa tipo em casa de amigo, né? E uhum, chama a galera, um churrasco, também gosto bastante. Então, eu na verdade eu gosto de sair pra qualquer coisa, cara. Acho que uhum. o que me chamar eu Tô gosto de dentro. jogar. É, tô dentro, Uhum. jogar um futebolzinho, tem tempo ruim, qualquer coisinha. Mas assim, o que eu mais gosto de fazer mesmo é, acho que é baladinha. Acho que é Ah, baladinha e sim, de tal. lei, né? De lei, tem que ter. Chegou o fim de semana, né? Ah, Sextou. esquece. Tá certo. E qual seria, assim, a sua comida favorita? Cara, acho que um estrogonofe. É bom, né? Putz, estrogonofe eu gosto muito, cara. É clássico, mas, nossa, Clássico, clássico. Padrão, mas. Nossa, absurdo. é bom demais. Assim, na sua visão, assim, fazendo agora uma autoavaliação, né? Qual seria a sua principal virtude e seu principal defeito? Cara, virtude, acho que nem eu comentei, clareza, né? De saber o que buscar na vida, de ter claros objetivos. E de defeito, acho que ser preguiçoso, cara. Eu sou preguiçoso. Nossa, pensa uma pessoa preguiçosa, sou eu, cara. É uma coisa que eu, tipo, vou lutando, né, contra mim mesmo. Até por causa da pandemia, né? Foi o Uhum. que mais me ferrou, assim, porque Quebrou o ritmo, assim? quebrou totalmente, tipo, eu fiquei sem estudar, pô, 2 anos sem estudar. Tipo, desabituei total, né? E aí, pô, vem essa preguiça, né? Então, é uma coisa que por dia, né, eu tento ir melhorando, mas eu sei que se eu largar, eu acabo virando uma pessoa preguiçosa, cara, que Uhum. não faz nada. Então, assim, é uma luta constante no dia a dia, né, que eu tenho que fazer. Então, é Uhum. aquilo, 1% melhor por dia, né? Mas preguiça você fala assim, em que sentido? Assim, de estudo somente ou de outros aspectos? Cara, de estudo mesmo, assim, de não seguir. Uhum. Então, preguiça de estudar, faculdade ou coisas por fora. Então, acho que é algo que você tem que se policiar, né? Então, Uhum. vamos fazer porque estou seguindo o objetivo. Uhum. Então, o hábito ele facilita muito isso. Então, você Uhum. criar um hábito de estudar, depois de um tempo fica muito mais fácil. Uhum. Mas eu sou preguiçoso para tudo até, na verdade. Pô, fazer alguma coisa, não sei, tenho preguiça de ir. Uhum. Então, acho que é um estilo de vida, acho que é uma coisa que é minha mesmo, assim.
Uma coisa que é sua e a faz pandemia parte, ajudou. potencializou, né? Então faz parte de mim. Tem que conviver com isso. Mas ao mesmo tempo ter a ciência que, né, é uma situação que você tem que melhorar é encarar o desconforto, né? Exatamente. Toda vez ir batendo de frente com, né, com a situação. Já é uma preguiça no geral, tipo, arrumar casa, lavar louça, tem que sair para fazer alguma coisa, né? Resolver problema da vida adulta, né? Vamos dizer assim. Porque é algo que faz parte de mim mesmo, cara. Tem que conviver e tem que se policiar. Sim. Faz parte, né? E assim, qual seriam os próximos passos pro Gabriel, assim, pro futuro dele? O que você imagina alcançar em médio e longo prazo? Quais são os seus planos? Cara, meus planos é seguir estudando e trabalhando, né? Então, o estudo ele alcança, né? Então, estudar cada vez mais, cada vez aumentar o ritmo, para entender o processo também. Não é uma coisa que vai cair no meu colo do dia para noite, né? O dinheiro. Então, seguir um processo. E, cara, tô com 20, minha meta é nos 30 chegar tranquilo, né? Com um sonho realizado. Então, esse é meu objetivo. Então, 10 anos, né? Passos. Tempo 10 tem. anos. Tempo tem, né? 10 anos, então tem tempo. E se for 1% melhor a cada dia por 10 anos, o que vai acontecer, né? Daqui a 10 anos? Exatamente. É algo bom, com certeza, né? Bom. Essa que é a meta. Então, seguir trabalhando e estudando todo dia, né? Entregando o melhor de si e que o resultado vem. É praticamente impossível não vir. Eu tenho essa visão. Se você seguir certinho um cronograma e um objetivo, no final vai vir. A conta fecha, né? A conta fecha, não tem segredo. Maravilha, então, Bel. Então, cara, queria agradecer teu tempo aí, ter vindo participar. Se você tenha gostado, certeza. Eu gostei, foi muito legal. Muito. É bom a gente ver essa... Não de tanta diferença assim de visão, né? A gente acha que tem diferença por gerações. Eu acho que tem gente mais mimizenta, viu? Mais mimizenta. É que eu sou mais tranquilo, acho. Deve ter gente que é mais mimizenta da geração Z já. Não é criação também, né? Criação, é a influência, né, das pessoas à sua volta. Não é só uma coisa de geração, né? Exatamente. Com certeza. Pô, ambiente, né? Você tá inserido, as pessoas... Que nem eu tô num ambiente que me propicia muito crescer, né? Então tenho você de exemplo, por exemplo, tenho o Léo de exemplo. São pessoas que eu olho e tipo, pô, quero seguir essas pessoas. Então, querendo ou não, é aquela questão de comparação que te ajuda a crescer. Comparação sadia, né? Você tá num ambiente de pessoas que estão crescendo, e você pega o embalo, né? Sim, maravilha. Beleza, Gabriel. Obrigadão por ter vindo, cara. Espero que você tenha gostado, foi muito bacana. Pessoal, show de bola aqui, Gabriel, né? Poxa, deu uma visão pra gente de geração que não é bem assim como a gente imagina, né? Cada um tem a sua história. Espero que vocês tenham gostado. Siga aqui a Fracaro nas redes sociais e também aqui no YouTube. E até o próximo episódio do podcast, tá? Obrigadão, pessoal. Valeu. Tchau. Crescer. Comparação sadia, né? Você tá num ambiente de pessoas que estão crescendo, e você pega o embalo, né? Sim, maravilha. Beleza, Gabriel. Obrigadão por ter vindo, cara. Espero que você tenha gostado, foi muito bacana. Pessoal, show de bola aqui, Gabriel, né? Poxa, deu uma visão pra gente de geração que não é bem assim como a gente imagina, né? Cada um tem a sua história. Espero que vocês tenham gostado. Siga aqui a Fracaro nas redes sociais e também aqui no YouTube. E até o próximo episódio do podcast, tá? Obrigadão, pessoal. Valeu. Tchau.